Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez. E nesse vídeo nós vamos tratar aí dos assuntos de tributário. Então, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o conceito de tributo, o que é uma obrigação principal, o que é uma obrigação acessória. Nós vamos conhecer o que é fato gerador, o que é sujeito ativo, sujeito passivo na obrigação tributária. Então fique aqui comigo que nós vamos então tirar suas dúvidas em relação a esses pontos apresentados. Caso você não me conheça ainda, sou professora Márcia Farias e nós vamos então te auxiliar no entendimento desse estudo aí sobre tributário. Bem, pessoal, nós vamos aí iniciar o estudo aqui falando sobre o conceito de tributo, que é muito importante aí para o estudo da nossa disciplina. Então, nós vamos estudar aí segundo o Código Tributário Nacional, lá no artigo 3, ele apresenta o conceito de tributo. E o que é tributo? Tributo, de acordo com o artigo 3, é o que? Toda prestação pecuniária compulsória em moeda, cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, esse daí é o conceito de tributo. Mas nós vamos dividir ele em pedacinhos para facilitar o entendimento deste conceito. Veja, pessoal, tributo, prestação pecuniária em moeda, cujo valor nela possa exprimir. Então, quando eu falo de prestação pecuniária em moeda, é porque eu não posso ir lá e pagar tributo com in natura ou in labore. Então, eu não posso ir lá e pagar com o meu serviço. Estou devendo ao fisco e chego lá, olha, senhor fisco, eu não tenho aqui condições de te pagar, deixa eu lavar uns pratos aí para efetuar esse pagamento que eu estou em débito aí. Não, pessoal, eu não posso. Também não posso dar bens em pagamento de tributos. Mas nós tivemos aí, pessoal, então, uma alteração lá em 2001, que acrescentou um dispositivo, e nesse dispositivo ele traz lá no artigo 156 que ele diz: extingue-se o crédito tributário, a dação de pagamento em bens imóveis, na forma e nas condições estabelecidas em lei. Então, a partir aqui, ó, pessoal, de 2001, tá? Lá com a Lei Complementar 104, incluiu esses dispositivos que eu posso sim extinguir o crédito tributário entregando bens imóveis, tá? Lá na prova pode aparecer bens móveis, você vai marcar errado, porque é bens imóveis. E aí, depois, pessoal, veio uma nova alteração que surgiu em 2011. Então, nós tivemos uma emenda constitucional lá em 2021, a emenda constitucional 113, e a partir dessa emenda constitucional veio a compensação de tributos com os precatórios. Então, a partir de 2021, acredito que você começou a ver aí no mercado um novo modelo aí de negociação de precatórios. Por quê? Porque eu posso ir lá e pagar os tributos com precatório. E como que funciona isso, professora? Veja bem, um cidadão vai lá e entra com uma causa na justiça, com litígio judicial, contra o governo do Distrito Federal, que é onde nós estamos. Então, o cidadão entrou contra o governo do Distrito Federal em um litígio judicial e o juiz determinou causa ganha para esse cidadão. E aí, o governo vai ter que pagar, por exemplo, 20 mil reais para esse cidadão. Ele fica super feliz, eu vou ganhar uma indenização de 20 mil reais do governo. Só que aí o governo vai pagar em dinheiro, em pecúnia? Não. O que o governo vai fazer? Vai te dar precatória. E aí dá precatória para esse cidadão e ele fica lá com esses papéis de precatória lá para, quem sabe, daqui 4 gerações
ele consiga receber essas precatórias do governo. Só que aí, depois de 2021, passou-se então a aceitar a compensação de tributos com precatórios. E aí o que acontece? Eu tô com a dívida tributária lá, o João, imagine, o João tá com a dívida tributária, chega lá nesse cidadão que tá com essa precatória no valor de 20 mil. E o João tem uma dívida tributária lá de 30 mil. E o João chega lá no cidadão e fala assim, olha, você tá com esses precatórios aí, me vende eles, te dou 18 mil nesses precatórios. E aí o João vai falar, não dou não vou te vender não, porque eles valem 20. Aí ele vai pensar, cara, é melhor você pegar os 18 do que você receber daqui a 4 gerações, você nem sabe se vai estar vivo quando você for receber esse precatório. Aí o que o cidadão fala? Não, então vamos negociar. Passa e ele passa os 18 mil. E aí o João pode ir lá e quitar. Parte da dívida dele lá era 30 mil, ele tem 20 mil agora para compensar nesses tributos que ele está devendo, porque a precatório vale 20. Então aí ele ganhou o quê? 2 mil reais nessa negociação. Perfeito, pessoal? Então pode acontecer? Pode. E o precatório pode ser de terceiros, igual esse exemplo que eu dei para vocês. Mas vamos seguir. Segunda parte do artigo, ele diz: prestação compulsória. Pessoal, pagamento de tributo não é uma faculdade, mas sim o quê? Uma obrigação. Então não adianta você falar, eu não quero pagar o ICMS que está embutido no valor do pacote de arroz. Por quê? Porque é uma prestação compulsória. Não adianta você falar, eu não quero pagar o IPVA. Por quê? Porque é uma prestação compulsória. Comprou o veículo automotivo, tem IPVA. Tranquilo? Então é compulsória, não tem do que se falar que você não quer. Prestação instituída em lei. Pessoal, no conceito de tributo já apresenta ser uma prestação, uma obrigação compulsória. E por esse motivo deve necessariamente, pessoal, ser instituída em lei, não é em norma, não é em decreto, tem que ser em lei. E na prova, se eu te perguntar se é em decreto e você marcar errado, então não é em decreto, é o que? Em lei, tá? Conforme previsão constitucional. E lá na Constituição ele traz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Por isso que tributo só pode ser instituído em lei, porque ninguém vai deixar de fazer ou fazer se não estiver na lei. Tá na lei, é compulsório, eu sou obrigado a pagar esse tributo. Tranquilo? Mais um pedacinho. Ele fala prestação que não constitui sanção de ato ilícito. Pessoal, tributo são cobrados em decorrência do fato gerador. Adquirir um veículo automotivo, fato gerador já apareceu aí para o quê? Para o pagamento do IPVA. Tranquilo? Adquirir um imóvel urbano, IPTU. Tranquilo? Então isso daí é o fato gerador, que, por exemplo, é a forma. Agora vamos lá. Não é ato ilícito. Então, comprei um veículo, passei a 160 ali no Pardal, que era de 60. Constituiu o quê? Um ato ilícito. Eu vou ter o quê? Uma multa. Então, tributo não é porque eu cometi algo errado, no caso da multa de trânsito, tá? É porque houve um fato gerador. E o objetivo aí do tributo é o quê? O objetivo não é punir, e sim ter arrecadação para manutenção da máquina pública. Então, olha só, pessoal, nós já vimos então que tributo, o que é? Qual o conceito de tributo? Tributo é toda prestação compulsória, toda prestação pecuniar compulsória em moeda cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, tá? E quais são os tipos de tributo? Pessoal, nós temos tributo e suas espécies. Então, imposto é um tipo de, uma espécie de tributo, não confunda. Imposto é uma espécie de tributo, eu tenho as taxas, eu tenho contribuições de melhoria, eu tenho os empréstimos compulsórios e eu tenho as contribuições
especiais e para fiscais. Então, o que é o imposto? O imposto é, por exemplo, o imposto de renda, o IPVA, o IPTU, isso daí são impostos. E taxas? Taxas são aquelas cobradas, por exemplo, taxa de iluminação pública, licenciamento do veículo, custas judiciais, taxa de esgoto, isso daí são as taxas, tá? Então, são serviços postos à disposição do cidadão, e se ele vai usar ou não, aí é problema do cidadão. Por exemplo, taxa de iluminação pública, vem lá na sua conta, você não escolhe se vai pagar ou não a taxa de iluminação, vem, tá? Na sua conta. Poder de polícia. Pessoal, poder de polícia é a atividade da administração pública que se limita à disciplina do direito de interesse ou liberdade, em razão do interesse público, tá? Então, por exemplo, eu tenho taxa de vigilância sanitária, taxa de licença para publicidade, taxa de licença para construção. Então, isso daí é o quê? O poder de polícia, não é o poder da polícia lá civil, não, ou militar. E as contribuições de melhoria? Pessoal, benfeitorias feitas no entorno do imóvel residencial. É um exemplo aí de contribuição de melhoria. Teve lá a construção do metrô que chegou próximo à sua casa, uma estação do metrô. Nesse caso, trouxe benefício para aquela população, pode ser instituída ali a cobrança de uma contribuição de melhoria. Professora, toda vez que tem uma melhoria vai ter essa contribuição? Não, pessoal, é relativo, tá? Empréstimo compulsório tem a finalidade de buscar receitas para o Estado a fim de promover o financiamento de despesas extraordinárias ou urgentes, quando o interesse nacional esteja presente. Por exemplo, seria uma situação de guerra ou calamidade pública, então é um empréstimo compulsório. Por exemplo, confisco lá na caderneta de poupança. Contribuições especiais tem por objetivo buscar receitas para o Estado, promovendo o quê? Financiamento de despesas urgentes, extraordinárias e de interesse nacional. Por exemplo, eu tenho a contribuição previdenciária, contribuição sindical, PIS, PASEP. E aí nós apresentamos a você os tributos ali, os impostos de competência dos municípios. Então, esses daí são de competência dos municípios e do Distrito Federal. Então, eu tenho o ISS, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Eu tenho o IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, município. ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. E eu tenho os da competência do Estado e do Distrito Federal, que é o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação. ICMS, que é o que tem maior arrecadação, Imposto de Circulação de Mercadorias, prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Mas nós vamos ter uma aula para tratar deles. IPVA, que é Imposto sobre Veículos Automotores. Então, esses daí são os impostos de competência do Estado e do Distrito Federal. E nós temos aí os tributos de competência da União. O II, Imposto de Importação. O IE, Imposto de Exportação. O IR, Imposto de Renda. O IPI, Imposto de Produtos Industrializados, o IOF, Imposto de Operações Financeiras, o ITR, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. Então, se é uma propriedade urbana, quem é município? Se for rural, é da União, tá? Competência da União. O IGF, Imposto de Grandes Fortunas, esse imposto eu quero um dia pagar ele, e profetizo que você também vai pagar esse imposto aqui, tá? Imposto sobre Grandes Fortunas. O IGE, Imposto Extraordinário de Guerra, e os outros impostos residuais. Então, esses daí são impostos de competência de quem? Da União. Mas agora, nós vamos falar um pouco sobre
Obrigação tributária. O que é essa obrigação tributária? Pessoal, a obrigação tributária, ela caracteriza-se por uma relação jurídica estabelecida entre dois indivíduos, credor de um lado, devedor do outro, cujo objetivo consiste em uma prestação de dar ou fazer ou deixar de fazer. Como que é isso, professora? Pessoal, obrigação tributária, ela vai envolver duas pessoas. Quem são essas figuras? O devedor, sujeito passivo, eu e você. E credor, sujeito ativo, o fisco, o Estado, o município, a União. São o quê? Sujeitos ativos na obrigação tributária. Então, sujeitos envolvidos na relação obrigacional aí, dentro do direito tributário, eu tenho o sujeito devedor e o credor. O devedor sou eu, você, as empresas, as entidades. E o credor é o sujeito ativo, que é o fisco, a União, os estados, o município. Perfeito? Mas vamos lá. O que é aí, então, o sujeito ativo? Sujeito ativo, nós acabamos de falar que é o ente instituidor do tributo, que é a União, o Estado, DF, município, tá? Ou outra pessoa jurídica de direito público titular da capacidade de tributária ativa lá. E sujeito passivo, pode-se afirmar que este é o particular, pessoa física ou jurídica, que fica sujeito ao cumprimento dessas obrigações tributárias. Então, pessoal, nós vimos lá que... vou voltar aqui, ó. Obrigação tributária, tá aqui, ó. Vamos lá ler comigo aqui, ó. Obrigação tributária caracteriza-se por uma relação jurídica estabelecida entre dois indivíduos, o credor e o devedor, cujo objeto consiste em uma prestação de dar, de fazer ou de deixar de fazer. Vamos entender esse final melhor. Pessoal, o que é uma obrigação de dar? A obrigação de dar representa o quê? A entrega do dinheiro ao fisco. É quando eu vou lá e pago o tributo. Isso daí, ou pago a multa. Isso é denominado de obrigação principal. Então, obrigação principal é o que? A obrigação de dar, de pagar, de entregar o dinheiro ao fisco. O pagamento do tributo, o pagamento da multa. Isso é uma obrigação principal. E o que é a obrigação acessória? Mas antes, vamos lá. O que é a obrigação de fazer ou deixar de fazer algo? Que nós vimos lá no finalzinho. Fazer. Pessoal, eu sou obrigada a fazer o envio das declarações lá do DCTF, por exemplo. Isso daí eu tenho que fazer. É uma obrigação acessória. Vendi mercadoria, o que eu tenho que fazer? Emitir a nota fiscal. Então, isso daí é o quê? O fazer. São obrigações que eu tenho que fazer. E deixar de fazer, vendi mercadoria, não emiti a nota fiscal, deixei de fazer. Veio o fisco aqui, um auditor da Receita Federal, fazer uma fiscalização in loco na minha empresa. Impedi, dificultei o acesso do auditor à documentação ou a entrar na minha empresa, soltei os cachorros nele lá. Isso daí é o quê? Deixar de fazer. Deixei e coloquei ali o impedimento para que o auditor conseguisse fazer, então, essa fiscalização. Deixei de fazer a emissão da nota fiscal da prestação de serviço. Isso daí é o quê? O deixar de fazer algo. E fazer algo é o quê? Quando eu faço o envio das informações fiscais ali. Tranquilo, pessoal? Então, isso daí são as denominadas obrigações acessórias, que tem como objetivo, pessoal, auxiliar na arrecadação e na fiscalização tributária. Então, todo aquele monte de obrigação acessória que eu tenho que cumprir lá dentro do escritório contábil, a escrituração dos livros, a emissão de nota fiscal lá na empresa, tudo isso daí, gente, são obrigações acessórias. A obrigação principal é o pagamento do tributo. Isso é a obrigação principal. Paguei tributo, paguei a multa, é a obrigação principal. O resto é tudo obrigação acessória. Professora, eu tenho uma obrigação acessória. Ela pode se transformar em uma obrigação principal? Pode, tá? Nós vamos até falar sobre isso. Então, a obrigação principal ou acessória,
as duas vão surgir com a ocorrência do fato gerador, tá? E o objeto da obrigação principal, podemos dizer que compreende em que, gente? Na prestação pecuniária. Isto é, a entrega do dinheiro, nela constituído tanto o pagamento do tributo quanto uma multa tributária. E aí, se nós pegarmos lá o Código Tributário Nacional, no artigo 103, ele diz: a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento do tributo ou a penalidade pecuniária, que extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Então, pessoal, para melhorar a compreensão, vamos dividir esse dispositivo em 3 partes. Vamos lá, 3 partes. Primeiro, surgimento da obrigação principal. Quando que ela surge? Ocorrência o fato gerador. Segundo, objeto da obrigação principal, pagamento do tributo ou da penalidade. E vou pagar em pecúnia. Extinguir a obrigação principal. Ela se extingue juntamente com o crédito tributário dela decorrente, artigo 156 do CTN, tá? Então, eu tenho aí ele dividido em 3 partes. A ocorrência do fato gerador, o pagamento do tributo e a extinção desse crédito tributário. E a obrigação acessória, professora? Vamos falar um pouco agora. Pessoal, possui como finalidade auxiliar na arrecadação e fiscalização. Então, se cair lá na sua prova falando que a obrigação principal tem por finalidade auxiliar na arrecadação e fiscalização de tributo, tá certo ou errado? Errado, porque a obrigação acessória, a obrigação principal é o pagamento do tributo. A obrigação acessória é que vai auxiliar na arrecadação e fiscalização dos tributos. Então, significa que o objetivo é facilitar o cumprimento da obrigação principal, tá? Então, são obrigações meramente instrumentais, que é a obrigação acessória, e o CTN traz para nós falando sobre a obrigação acessória. Veja o que ele diz lá no artigo 113. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas e negativas nelas prevista no interesse da arrecadação ou fiscalização de tributos. Então, a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em uma obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. E aí você lembra que eu falei agora há pouco que eu posso ter uma obrigação acessória que pode se transformar em uma obrigação principal. Tenho. Não fiz um envio da TCTF. Vou ter o quê? Isso mesmo, vou ter que pagar uma multa. Beleza? Então, deixei de cumprir as minhas obrigações acessórias, logo eu vou ter o quê? Uma penalidade. E essa penalidade passa a ser o quê? Uma obrigação principal. E o que é, professora, essa prestação negativa e positiva que a senhora acabou de ler no artigo 113? Veja, pessoal, foi previsto que o objetivo das obrigações acessórias são prestações positivas ou negativas. Prestação positiva, fazer algo. Prestação negativa, deixar de fazer. Então, quando ele fala de obrigações acessórias, são prestações positivas e negativas, é que quando eu faço, é negativa. Quando eu deixo de fazer algo que eu deveria fazer, é o quê? Negativa, e eu passo a ter uma obrigação principal, porque ela vai se transformar em uma multa. Eu peguei esse esqueminha aí para mostrar para vocês. Então, a obrigação principal, ela é o pagamento do tributo ou da multa, da penalidade. Se eu não observar e não cumprir a acessória, essa acessória torna-se uma principal e eu passo a ter que pagar o quê? Uma penalidade. Então, eu posso ter uma obrigação acessória que pode se transformar em uma obrigação principal por meio do pagamento de uma penalidade. E a obrigação tributária principal é o pagamento do tributo. Perfeito? Então, esse esqueminha é muito tranquilo. Agora, nós vamos falar sobre fato gerador. Pessoal, fato gerador é o evento descrito pela lei que pode ser praticado por alguém que dá origem à obrigação de pagar determinado tributo, por exemplo, entrada de produtos estrangeiros no território nacional, passa a ter o imposto sobre
importação. Então, a partir do momento que essa mercadoria entrou no território nacional, ocorreu o fato gerador, o pagamento aí do tributo do imposto de importação. Então, esse é o fato gerador. E o fato gerador da obrigação principal, de acordo com o artigo 114 lá da CTN, ele diz que fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. E aí a gente volta lá no artigo 3, que fala que nos apresenta o conceito de tributo e que tributo deve ser instituído em lei. E aqui no 114 o CTN volta a falar que é situação definida em lei. Então, para ocorrer o fato gerador, eu tenho que ter uma lei que cria ali um tributo. E aí, a partir disso, ela é necessária e suficiente para ocorrer isso daí. Perfeito, pessoal? E aí, nós vamos, então, seguir. E o fato gerador, professora, da obrigação acessória, que eu já entendi que o fato gerador da obrigação principal é quando eu compro lá uma mercadoria importada, ela entrou no Brasil, eu já tenho ali o fato gerador do imposto de importação. Ah, eu comprei um veículo, a partir do momento que eu adquiri esse veículo, eu passo a ter o fato gerador, que é o pagamento do IPVA anual. E o fato gerador da obrigação acessória? O fato gerador da obrigação acessória está lá no artigo 115 da CTN, que diz que o fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. Como que é, professora? Não me entendi. Vamos lá. Pessoal, obrigação principal tem que estar de acordo com a lei. Obrigação acessória de acordo com a legislação. E o que é a legislação? Nós vimos na aula anterior que a legislação tributária, as normas, os decretos, os normativos. Então, tudo isso daí vai ser o quê? Legislação. Então, eu posso ter uma norma que determina uma obrigação acessória? Isso. Eu posso ter um decreto que determina uma obrigação acessória? Sim. Então, eu vou encontrar o fato gerador da obrigação acessória em qualquer situação em que esteja previsto na legislação. Tranquilo? E já a obrigação principal é somente por lei. Perfeito, pessoal? Então, seguindo aí, a legislação pode conter obrigação acessória, por exemplo, a entrega de declaração ao fisco, bem como a obrigação do contribuinte de não impedir o acesso da fiscalização à empresa. Então, isso daí é uma abstenção do ato. Tudo isso é obrigação acessória. Então, nós vamos parando por aqui e vamos dar continuidade no assunto numa próxima aula. Te vejo, então, na próxima aula.